Seminário no ar, curso bíblico sobre graça e salvação. Aula número 11, o reino de Deus. É interessante, muito interessante conhecer aqueles mistérios que não são tão misteriosos assim. São coisas ocultas àqueles que não conhecem a Deus, mas para aqueles que amam a Deus, Deus revela. Isso é maravilhoso, saber aquelas coisas que nós sempre gostaríamos de saber. Agora Deus nos revela essas coisas, os mistérios concernentes ao reino de Deus. O que é o reino de Deus? Porque o reino de Deus é diferente dos demais reinos deste mundo. Você sabe por quê? É o nosso assunto de hoje. Nós temos analisado este assunto com grande detalhe, muitos detalhes. O reino de Deus e o reino das trevas. O curso do mundo, o programa que o mundo segue, é um programa proposto pelo príncipe do mundo, que é o diabo, para atingir o seu objetivo, que é consolidar a sua posição neste mundo em revolta contra Deus. O objetivo de tudo que se faz no mundo, seguindo o programa pré-estabelecido pelo diabo para o mundo, é revolta contra Deus. E Deus não pode concordar com essas coisas. E por causa disso mesmo, ele tem um povo seu, separado, escolhido, tirado dentre os povos da terra. Todos os reinos da terra que seguem o curso do mundo, fazem a vontade do seu príncipe, não agradam a Deus. Mas o povo que anda por outro caminho, um caminho estreito, que é diferente desse caminho largo. Largo, fácil, é o que conduz à perdição, é o que conduz a fazer a vontade do diabo, o programa do mundo, o que todo mundo faz, o que é moda. O caminho de Deus é diferente, é estreito, anda para cima, é apertado, é difícil, é o caminho pelo qual trilham todos os que amam a Deus e que estão pertencendo ao reino de Deus. O reino de Deus, portanto, é aquele reino onde estão Jesus Cristo como Senhor e aqueles que amam a Deus como súditos. Aleluia! Nós queremos ler a palavra de Deus quando mostra no início do ministério de Jesus o que ele fez. Vamos ver, abra sua Bíblia, Marcos, no capítulo 1. Nós encontramos essa descrição feita pelo evangelista Marcos, um homem excepcional, simples é verdade, mas que descreveu com grande ênfase, com grande entusiasmo o que Jesus fez. A nossa alegria é grande em falar o que Jesus faz, porque Jesus é o nosso Rei, é o nosso Senhor. Jesus Cristo, Ele nos amou, deu a vida por nós, que nós possamos amar a Ele também. Nosso desejo é este. Vamos ler. Quando Jesus, depois de ter sido batizado, foi para Galileia, em direção ao norte da Judeia, pregando o quê? O Evangelho de Deus. E dizendo, o tempo está cumprido, ou seja, já é tempo. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Por quê? Porque o tempo está cumprido. O tempo de chegar o reino de Deus é chegado esse tempo. O reino de Deus, então, é vindo a vós outros. É o que Jesus diz, o que ele começou a pregar. O que é o Evangelho? Evangelho significa boas novas, boas notícias. Isso sim é o que significa Evangelho. Qual é essa boa notícia? É de que Jesus veio implantar o seu reino. Jesus veio inaugurar o seu reino. E Pedro foi aquele homem que teve as chaves do reino de Deus. Pedro que inaugurou, que abriu o reino de Deus no dia de Pentecostes. Então o reino de Deus está inaugurado, está aí. Você pode pertencer ao reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus é aquele reino que é dirigido por Jesus Cristo. Ele é o rei desse reino. Jesus é o rei. Mas o reino de Deus é constituído de todas aquelas pessoas que praticam a verdade. O que é praticar a verdade? É não usar de engano. É reconhecer quem você é, não pretender ser mais do que é e se colocar diante de Deus exatamente como é. Não pretender mudar as coisas pela aparência. A aparência não muda nada. Não mudar pela aparência, isso é engano, hipocrisia. Então, o povo que pratica a verdade já está se aproximando de Deus. E é necessário que todos, sem exceção, todos que praticam a verdade,
estarão no reino de Deus. Mais cedo ou mais tarde eles chegarão. Se você ama a verdade, porém ainda não está no reino de Deus, o seu fim é chegar lá. Agora, quanto mais cedo você chegar, melhor. Menos você vai sofrer e mais feliz você será. Agora, entretanto, é necessário que todos aqueles que estão no reino de Deus sejam verdadeiros, pratiquem a verdade. Você dirá, mas eu conheço tantas pessoas que professam a religião, são isso, são aquilo na religião, porém a vida delas é uma coisa errada. Você conhece? Eu também conheço. Mas e daí? Por acaso essas pessoas estarão enganando a Deus? Ou Deus não vê todas as coisas? Elas não enganarão a Deus. Podem enganar a você ou a outras pessoas, mas a Deus ninguém engana. Então elas parecem pertencer ao reino de Deus, mas na verdade não pertencem. Só pertence ao reino de Deus quem pratica a verdade. O reino de Deus é caracterizado pela verdade que reina nele. A verdade é a moeda comum no reino de Deus. O reino de Deus tem sua capital nos céus. Está escrito em Hebreus no capítulo 11. A Jerusalém que está nos céus, a pátria celestial, a nossa capital está nos céus. O reino de Deus tem uma capital nos céus e os seus súditos como embaixadores, como peregrinos aqui na terra. Portanto, todo aquele que pertence ao reino de Deus se sente como um forasteiro na terra, se sente como um peregrino. Ele não pertence a esta terra, a este mundo, mas ele sabe que a sua pátria está nos céus, para onde ele irá. Um dia não demorará muito. O reino de Deus é constituído de todas aquelas pessoas que não pertencem ao mundo, mas pertencem a Deus. Pelo contrário, foram separadas do mundo. O que é o mundo? É tudo que não foi criado por Deus. E se você segue o curso, o programa do mundo, você faz o que todas as pessoas fazem, você tem uma vida normal, digamos assim, segundo o curso do mundo, então você pertence ao mundo e não pertence a Deus. Se você quer pertencer a Deus, você será diferente das outras pessoas do mundo. Essas pessoas fazem o que é da vontade do mundo, mas você, por pertencer a Jesus, por pertencer ao reino de Deus, fará a vontade do seu rei, que é Jesus Cristo. Não é maravilhoso isto? No reino de Deus, Deus é protetor. Ele protege aquelas pessoas que lhe pertencem. Ele ama aquelas pessoas que pertencem a ele. O amor, portanto, existe no reino de Deus. Não um amor fingido, um amor hipócrita, amor interesseiro, amor de sentimentos, mas um amor verdadeiro, um amor em que as pessoas dão a sua vida uns pelos outros. Isto existe no reino de Deus. Mas você perguntará, será que todas as pessoas que dizem pertencer à igreja, essas pessoas têm amor? Será que todos dão a vida? Não. Mas será que todos que estão no reino de Deus entrarão nos céus? Todos que pertencem verdadeiramente ao reino de Deus pertencem a Deus. Mas nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Não é o que diz a Bíblia? Nem todo aquele que diz que está, na realidade está dentro do reino de Deus. Aquele que está no reino de Deus tem um selo, ele ama. O amor flui de sua vida com grande facilidade. E a ele, Deus protege. Deus supre as suas necessidades. Jamais ele mendigará, jamais andará pedindo qualquer coisa, porque Deus é quem supre as suas necessidades. Também Deus concede a paz. A paz não se acha em nada deste mundo, somente em Jesus Cristo, que é o príncipe da paz. No reino de Deus existe abundância de paz. Todos aqueles que estão verdadeiramente no reino de Deus têm paz. Que os súditos desse reino de Deus fazem? Só fazem obedecer ao seu Senhor. Exatamente, só isso. Eles obedecem ao seu Senhor. Mas isso não é chato, não é difícil, não é ruim ficar só tendo que obedecer? Não, é a coisa mais maravilhosa obedecer a boas ordens, obedecer a ordens sábias, obedecer a um Senhor que quer o melhor para nós. Isso é a melhor coisa que pode existir. A expressão atual do reino de Deus na terra é a igreja. O reino de Deus se manifesta hoje em dia como a igreja. O que é a igreja? Igreja é o conjunto de todas aquelas pessoas que foram chamadas do mundo para pertencer a Deus. Essas pessoas que são separadas do mundo, não pertencem ao mundo, mas pertencem a Deus, formam a igreja.
A igreja não é uma organização. A igreja não é um templo. A igreja não é uma denominação. A igreja são pessoas. Um conjunto de pessoas que formam o reino de Deus. No meio desse povo todo, que forma a igreja, o reino de Deus na terra hoje em dia, existe grande harmonia. Por que existe harmonia? Porque esse povo obedece a leis que foram estabelecidas por Deus. Deus é o melhor legislador que há, porque Ele nos fez. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe quais são as melhores leis que seguidas trarão a felicidade para o homem que Ele criou. E então, se você seguir as leis pré-estabelecidas por Deus, se você andar pelos caminhos de Deus, se você pertencer ao reino de Deus, você andará por essas leis e terá como consequência, como fruto, como galardão, harmonia, compreensão, amor, progresso. O povo de Deus é um povo onde há progresso. Progresso individual, progresso coletivo, progresso para cada vida. Nós, no reino de Deus, somos aperfeiçoados em amor. Nós somos aperfeiçoados para uma vida em comunidade. Aliás, esse é um assunto que eu quero trazer oportunamente para o nosso estudo. A vida em comunidade. A vida em comunidade é uma vida muito significativa. O povo de Deus é uma comunidade de pessoas que têm suas coisas em comum, que têm sua vida em comum, que têm seu anelo em comum, que têm o seu trabalho em comum, que têm o seu prazer em comum. A sua alegria está em comum. Existe uma harmonia imperando entre os que pertencem ao reino de Deus. Existe compreensão entre eles, existe progresso espiritual, não só para cada um individualmente, mas existe um progresso coletivo. Todos progridem juntamente e são aperfeiçoados em um só corpo, como uma só expressão de testemunho sobre a terra. Isso é lindo, é maravilhoso. Mas você vai dizer, as igrejas que eu tenho visto não são assim. Eu vou concordar com você, mas eu lhe perguntarei também, as igrejas que você tem visto são o reino de Deus? É claro que não. O reino de Deus é o conjunto daquelas pessoas, ainda que estejam espalhadas por toda a terra, mas que fazem parte de um só corpo. E é maravilhoso quando eu viajo, vou para uma terra distante, para um outro país, eu vejo um irmão que eu nunca conheci. Eu chamo de irmão porque ele é, na verdade, meu irmão. Ele pertence ao mesmo corpo que eu. Nós falamos uma linguagem comum. Podemos até nem falar a mesma língua, mas nós nos amamos, nós nos entendemos. Nós temos a vida em comum. Por que isso? Porque pertencemos ao mesmo corpo, pertencemos ao reino de Deus. A nossa vida em comum traz alegria, é de gozo, nós temos liberdade um com o outro, nós temos franqueza, nós temos amor. Por que tudo isso? Porque existe verdade em nós. Eu não quero aparentar nada para ele, nem ele quer aparentar nada para mim. Nós seremos juntos o que somos, na verdade, o que Jesus nos permite ser. Essa expressão de comunhão é a maravilha do reino de Deus. O reino de Deus, portanto, é o conjunto daquelas pessoas que pertencem a Deus, que segue o caminho estreito, e é o lugar onde reina o amor, onde há progresso espiritual, onde há compreensão. Você não quer pertencer ao reino de Deus? E você verá.